O Servidor Imortal, uma crônica satírica e educativa sobre o direito administrativo brasileiro. Você sabia que existe um ser no Brasil mais protegido que tartaruga marinha em época de desova, mais blindado que carro de senador, mais estável que a velocidade da luz? Esse ser se chama Servidor Público Estável. E para entender como ele chegou nesse patamar de quase divindade, a gente precisa entender o sistema que o criou, o direito administrativo brasileiro. Senta aí que a viagem é longa e burocrática. Capítulo 1. O Frankenstein de três cabeças. Tudo começa com o Estado, e o Estado brasileiro é composto de três elementos: povo, território e soberania. Até aqui tudo lindo. O problema começa quando esse Estado precisa funcionar. Para funcionar, o Estado se divide em três poderes: legislativo, executivo e judiciário. A ideia original, lá do Montesquieu, era genial. Cada um cuida do seu, ninguém manda em ninguém e a coisa anda. Separação de poderes, cláusula pétrea, maravilha. Só que na prática, cada poder faz um pouquinho do que não devia. O executivo legisla por medida provisória. O legislativo julga impiamente. O judiciário administra seus próprios tribunais. Chama-se função atípica, um nome bonito para dizer que todo mundo mete a mão na função do vizinho. E acima de tudo isso tem o governo, que é a camada política a que traça as diretrizes, e a administração pública, que é a camada operacional a que executa. O governo manda fazer, a administração faz, ou tenta. Capítulo 2. A administração direta, indireta e infinita. A administração pública se organiza de dois jeitos. A administração direta são os entes federativos em si, União, Estados, Distrito Federal, municípios e seus órgãos internos. Quando o governo cria departamentos, secretarias e seções dentro de si mesmo, isso é desconcentração. Mesma pessoa jurídica, vários braços. Já a administração indireta é quando o Estado cria entidades separadas para fazer o trabalho: autarquias, fundações públicas, empresas públicas e sociedades de economia mista. Cada uma com personalidade jurídica própria, patrimônio próprio e uma burocracia própria. Isso é descentralização, pessoas jurídicas diferentes. Para não confundir, desconcentração distribui dentro da mesma pessoa jurídica. Descentralização transfere para outra pessoa jurídica. E qual o regime jurídico que governa tudo isso? O regime jurídico administrativo, que se apoia em dois pilares, as famosas pedras de toque do professor Celso Antônio Bandeira de Mello. A primeira, supremacia do interesse público sobre o privado, a administração tem superpoderes que o particular não tem. A segunda, indisponibilidade do interesse público, mas ela não pode usar esses poderes como quiser porque a coisa pública não é dela. Ou seja, a administração é tipo um segurança de boate. Tem poder para te barrar na porta, mas não pode ficar com o seu ingresso. Capítulo 3. O ato administrativo, nascimento, vida e morte de uma decisão. Agora chegamos no coração do direito administrativo, o ato administrativo. Toda vez que a administração manifesta vontade com efeito jurídico, sob regime de direito público, ela está praticando um ato administrativo. Concedeu um alvará, ato. Aplicou uma multa, ato. Nomeou um servidor, ato. Cassou uma licença, ato. E para esse ato nascer saudável, ele precisa de 5 requisitos. 5. Nem mais nem menos. Competência, finalidade, forma, motivo e objeto. Competência é quem pratica o ato. Tem que ser a autoridade certa. Se o prefeito de Goiânia tentar expulsar um servidor federal, nasceu com defeito. Não é da alçada dele. Finalidade é para que o ato existe. Sempre, 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 interesse público. Se o chefe remove o subordinado para Chapecó porque não vai com a cara dele, o ato tem finalidade pessoal. Isso se chama desvio de poder e é uma das ilegalidades mais graves que existem. Forma é como o ato se materializa. A lei diz que precisa de processo administrativo, então precisa. Mandou o servidor embora por WhatsApp, vício de forma. Motivo é o fato e o fundamento jurídico que justificam o ato. Aqui mora a teoria dos motivos determinantes. Declarou o motivo, casou com ele. Se o motivo for falso, tipo demitir por abandono de cargo um servidor que tem ponto batido todo dia, o ato é nulo. Objeto é o conteúdo do ato, o efeito produzido. Tem que ser lícito, possível e determinado. Ninguém pode aplicar como punição o açoite público. Isso é objeto ilícito. E nomear alguém para um cargo extinto? Objeto impossível. Agora, atenção ao ponto mais cobrado em concurso dos últimos 20 anos. Se o ato nasce com defeito, o que acontece? Se o defeito for de competência desde que não exclusiva ou de forma desde que não essencial, dá para convalidar. Convalidar é consertar. A autoridade certa ratifica o ato, a forma certa é refeita e o ato se salva. Mas se o defeito for de finalidade, motivo ou objeto, acabou, não conserta, anula e joga fora. Pensa assim, competência e forma são a embalagem do ato. Dá para trocar. Finalidade, motivo e objeto são o conteúdo. Se o conteúdo estragou, não tem conserto. Capítulo 4. Os superpoderes do ato. Todo ato administrativo nasce com atributos, propriedades automáticas, tipo bônus de RPG. Primeiro, presunção de legitimidade e veracidade.
O ato é considerado legal e verdadeiro até que alguém prove o contrário. Isso é uma presunção relativa. O cidadão pode derrubar, mas o ônus da prova é dele. O Estado fala a multa é válida e cabe a você provar que não é. Segundo, autoexecutoriedade. A administração pode executar o ato sem pedir permissão ao judiciário. Demoliu a construção irregular? Apreendeu a mercadoria pirata? Pode, mas nem todo ato tem isso. A multa, por exemplo, é aplicada unilateralmente, mas para cobrar na marra precisa ir à justiça. Terceiro, imperatividade. O ato impõe obrigações independente da concordância do particular. Você não precisa concordar com a multa de trânsito. Ela existe e ponto. Mas atos enunciativos, como certidões e atestados, não têm imperatividade. Eles declaram, não impõem. Quarto, tipicidade. Esse é da professora Maria Silvia de Pietro. Cada ato administrativo deve corresponder a uma figura definida em lei. Nada de inventar ato novo. Quer punir o servidor? Tem que ser advertência, suspensão ou demissão. Não pode criar a punição por constrangimento público em reunião de equipe. Capítulo 5. A morte do ato quando ela vem. Todo ato nasce e, se tiver sorte, morre. Existem várias formas de extinção. Anulação. O ato era ilegal desde o início. A própria administração pode anular, isso é autotutela consagrada na súmula 473 do STF. O judiciário também pode. Os efeitos são retroativos, como se o ato nunca tivesse existido. E a administração tem um prazo decadencial de 5 anos para anular atos que beneficiaram terceiros de boa-fé, conforme a Lei 9.784. Revogação. O ato era perfeitamente legal, mas ficou inconveniente ou inoportuno. Mudou o vento político, mudou a necessidade, revoga. Mas só a administração revoga, o judiciário jamais. Os efeitos valem dali para frente, não retroagem. E não se revogam atos vinculados, atos consumados, atos que geraram direito adquirido, nem atos que integram um procedimento. Cassação. O beneficiário descumpriu uma condição imposta pelo ato. Ganhou licença para funcionar como restaurante e montou um cassino clandestino. Cassado. Caducidade. Legislação superveniente tornou o ato incompatível. Você tinha uma permissão válida, mas uma nova lei proibiu aquela atividade. Caducou. Contraposição. Um ato posterior com efeito oposto mata o anterior. A nomeação é um ato. A exoneração é outro ato que a extingue por contraposição. Capítulo 6. Os agentes públicos, uma taxonomia do funcionário. Agente público é toda pessoa que exerce função pública, com ou sem remuneração, temporária ou permanentemente, do presidente da República ao mesário de eleição. Todos, mas nem todos são iguais. Os agentes políticos são os que governam, mandatos eletivos e ministros de Estado. Vínculo político. Os servidores públicos são os que executam, e aqui mora a distinção mais cobrada em concurso. O servidor estatutário ocupa cargo público, segue regime da Lei 8.112 na esfera federal, entra por concurso e ganha estabilidade após 3 anos de estágio probatório. O empregado público ocupa emprego público, segue regime da CLT, trabalha nas empresas públicas e sociedades de economia mista, Petrobras, Banco do Brasil, e segundo o entendimento majoritário, não tem a estabilidade do artigo 41 da Constituição, embora sua demissão precise ser motivada. Tem também os temporários, contratados por prazo determinado para necessidade excepcional, tipo recenseadores do IBGE, e os particulares em colaboração, como jurados e donos de cartório. E a confusão favorita das bancas: cargo, emprego e função. Cargo é lugar na estrutura estatutário, emprego é lugar na estrutura CLT, função é a atividade exercida. Todo cargo tem função, mas nem toda função exige cargo. Existem as funções de confiança, que são exclusivas de servidores efetivos, e os cargos em comissão, que qualquer pessoa pode ocupar, mas com percentual mínimo reservado a efetivos. Se a prova inverter isso, é pegadinha. Capítulo 7. Provimento e vacância, entrando e saindo da máquina. Para entrar num cargo público, existe o provimento. O provimento originário tem uma única forma, nomeação. A porta de entrada. Depois da nomeação, o sujeito tem 30 dias para tomar posse e, após a posse, 15 dias para entrar em exercício. Não tomou posse, a nomeação é tornada sem efeito. Tomou posse, mas não entrou em exercício, exonerado. O provimento derivado pressupõe vínculo anterior. São 6 formas. Promoção, subiu na carreira. Readaptação, limitação de saúde, vai para cargo compatível. Reversão, aposentado volta à ativa. Aproveitamento, servidor em disponibilidade retorna. Reintegração, a demissão foi anulada, volta com tudo. Recondução, voltou ao cargo anterior porque não passou no estágio probatório ou porque outro servidor foi reintegrado no lugar dele. Para sair do cargo, vacância, as formas são morte, exoneração, demissão, promoção, readaptação, aposentadoria e posse em outro cargo inacumulável. Detalhe delicioso que cai em toda prova: promoção e readaptação são, ao mesmo tempo, formas de provimento e de vacância. Você deixa um cargo, vacância, e ocupa outro, provimento. 2 em 1. E nunca confundam, exoneração não é punição, é simplesmente a saída, pode ser a pedido ou de ofício.
Demissão é punição grave, resultado de processo administrativo disciplinar. Capítulo 8. A estabilidade, o escudo mais forte do Ocidente. Após 3 anos de estágio probatório, o servidor estatutário adquire estabilidade. A partir desse momento, ele só pode perder o cargo em 4 hipóteses previstas no artigo 41 da Constituição. Primeira, sentença judicial transitada em julgado. Segunda, processo administrativo disciplinar com ampla defesa. Terceira, avaliação periódica de desempenho. Quarta, excesso de despesa com pessoal nos termos da Lei de Responsabilidade Fiscal. Parece razoável, certo? 4 formas de demitir o servidor incompetente. Até que você descobre que a terceira, avaliação de desempenho, depende de uma lei complementar que nunca foi editada. A Constituição é de 1988. A emenda que criou essa previsão é de 1998. Estamos em 2026. 28 anos esperando, a lei não existe. A norma é de eficácia limitada, está na Constituição, mas não funciona na prática. E a quarta, excesso de despesa, exige que antes sejam cortados os cargos em comissão e os servidores não estáveis. Politicamente é quase impossível. Resultado, na prática, sobram 2 hipóteses reais, condenação judicial e processo administrativo disciplinar. E considerando que um processo judicial pode levar 10, 15 anos para transitar em julgado, a estabilidade brasileira é, para fins práticos, uma blindagem de nível mitológico. Capítulo 9. O grande paradoxo das 4 instâncias. Quando um agente público comete uma ilegalidade, ele pode responder em até 4 esferas diferentes, todas ao mesmo tempo, administrativa, civil, penal e por improbidade. A esfera administrativa pergunta se ele quebrou as regras internas. A civil pergunta se causou prejuízo financeiro. A penal pergunta se cometeu crime. A improbidade pergunta se agiu com desonestidade. E essas esferas são independentes entre si. O servidor pode ser absolvido no criminal e demitido no administrativo. Pode ser condenado na improbidade e absolvido no processo disciplinar. A única exceção, se o juízo criminal disser que o fato não existiu ou que não foi ele, aí as outras esferas respeitam. Fora isso, cada uma segue seu caminho. A lógica, cada esfera protege um bem diferente, disciplina, patrimônio, liberdade, moralidade, e cada uma tem um padrão de prova diferente. No penal, precisa de certeza quase absoluta porque a consequência é a prisão. No administrativo, basta preponderância qualificada de provas, porque a consequência é a demissão. No civil, o que importa é o dinheiro de volta. A consequência é prática. 4 processos simultâneos, cada um andando no seu ritmo, com seus próprios recursos, suas próprias audiências, seus próprios advogados. É um espetáculo de ineficiência que faria o Kafka se sentir em casa. Capítulo 10. O sistema que se protege de si mesmo. Vamos ser honestos. O direito administrativo brasileiro é um monumento à desconfiança. Desconfiança do povo em relação ao Estado. Desconfiança do Estado em relação aos seus próprios agentes. E desconfiança dos agentes em relação uns aos outros. A Constituição cria a estabilidade para proteger o servidor de perseguição política, objetivo nobre. Mas cria um monstro. Um sistema onde demitir um servidor incompetente exige uma lei que ninguém aprova. Um processo que leva anos e um judiciário que já está afogado em 80 milhões de processos para 18 mil juízes. O ato administrativo tem 5 requisitos, 4 atributos, presunção de legitimidade, autoexecutoriedade, teoria dos motivos determinantes, convalidação, revogação, anulação, cassação, caducidade e contraposição. Tudo para garantir que cada decisão da máquina pública seja controlável. E mesmo assim a máquina trava. Não por falta de regras, por excesso delas. Enquanto isso, o ressarcimento ao erário, a obrigação de devolver o dinheiro público desviado, é imprescritível. Artigo 37, parágrafo 5º da Constituição. É a única coisa que sobrevive a tudo, a morte do agente, a prescrição penal, a mudança de governo. Os herdeiros pagam. Essa é talvez a norma mais honesta de todo o sistema. O dinheiro do povo tem que voltar, custe o que custar, demore o que demorar. Epílogo. E se a gente automatizasse tudo isso? Imagina um sistema onde o ato administrativo é gerado por inteligência artificial. A competência é verificada automaticamente, sem erro. A forma é padronizada, sem vício. O motivo é cruzado com o banco de dados em tempo real, sem falsidade. O objeto é validado contra a legislação vigente, sem ilicitude. Sobra a finalidade e aí mora o perigo, porque desvio de finalidade é a intenção humana. E intenção, pelo menos por enquanto, é a única coisa que a máquina não tem. Mas todo o resto. Toda a burocracia, toda a tramitação, toda a fila, toda a papelada, todo o recurso protelatório, todo o processo que dura uma década, toda a prescrição estratégica, todo o fórum privilegiado, todo o engavetamento legislativo, isso tudo é ineficiência humana. E ineficiência humana é exatamente o tipo de problema que a tecnologia resolve. A pergunta não é se vai acontecer, é quando. E quem vai aprovar a lei complementar regulamentando isso? Provavelmente nunca. Mas se acontecer, pelo menos a gente já sabe o conteúdo da prova.